Nós temos convidado especial hoje no programa, que está comigo aqui. Joga na tela aí, Pastor Lázaro, de Foz do Iguaçu. Deus te abençoe, Pastor Lázaro. Como é que você está, meu irmão? Tô bem, apóstolo. Graças a Deus, estamos bem. Rapaz, você está tomando água aí na caneca da Exousia. Exousia School. Poucas pessoas têm essa caneca, viu? É mesmo? É, glória a Deus. Estamos aqui nos estúdios da Exousia School. Estamos juntos. Pastor Lázaro veio hoje me visitar, vai passar o dia comigo. Eu falei, cara, vamos fazer um programa junto, vamos falar do reino, vamos falar das coisas de Deus. Ó, antes da gente começar, eu queria chamar você aí para compartilhar essa transmissão. Pastor Lázaro tem muitos anos de pastor, tem muita experiência, nós vamos dividir muita experiência aqui. E nós vamos falar de um assunto, pastorzão, que todo mundo sempre pede para me falar. Vamos falar dela. A Geza. A Geza. Todo mundo fala, pastor, fala mais da Jezabel, né? Jezabel, o que ela faz, como que é e tal. E tanto o pastorzão aqui como eu conhecemos ela de perto. Nós já derrubamos esse espírito de Satanás aí das nossas igrejas, graças a Deus. Logicamente não vamos falar, não vamos dar como é que fala? O programa inteiro para falar disso, que nós vamos falar também de outras experiências. Eu queria pedir você aí para compartilhar essa transmissão. Tem alguém aí nessa transmissão que conhece o Pastor Lázaro? Manda um alô para nós aí. Ó, quero cumprimentar aqui o Pastor Luiz Romão, meu filho, Deus te abençoe. Sabrina, o Nuno Menezes está ali com a gente. A Edilane, o Matheus Macedo, a Ivone Barbosa, a minha filha Maria Regina, né? Todo mundo aí com a gente. O pessoal do Clube Raiz, né? Sempre, nunca perde uma. Tá aí também pastor Jorge Fernando, de Mangaratiba, Rio de Janeiro. Pastor Igor Gabriel Santana, lá de Taquaritinga, São Paulo. E por aí vai. Muita gente já conectada. Vamos compartilhar aí pelo menos com 3 pessoas aí essa transmissão. O Clube da Bíblia acontece todos os dias de segunda a sexta, a partir do meio-dia, nós vamos até 1 da tarde juntos aqui e estamos 100% ao vivo. O pastor Lázaro hoje nós vamos ter uma conversa muito legal e que vai transmitir muita coisa aí para o seu coração. Mas, pastorzão, antes da gente começar a falar desse espírito de Jezabel aí que tantos pastores... A maioria do pessoal que assiste a gente aí são pastores. Queria que você falasse um pouquinho como é que você conheceu a Exousia School, como é que você me conheceu e o que impacto causou isso na tua vida, né? Bem, a Exousia eu conheci por acaso mesmo. Primeiro conheci o pastor, o apóstolo Pedro Medina. Apareceu lá um vídeo na internet, um seminário profético, né? E como eu me movo muito nessa área profética, me interessei e participei daquelas quatro lives que teve desse assunto. Enfim, aí ali você apresentou o seminário, apresentou a Exousia, eu fiz o seminário, recebi meu diploma lá, conforme vocês prometeram, eu recebi. Até brinquei, agora eu sou profeta de diploma. Tal. Profeta de diploma. Aí depois vocês lançaram uma promoção, algo assim, os 100 primeiros que entrarem agora como ajudador. Aí eu entrei, e aí entrei até pelo nome da minha esposa. Na verdade, a aluna oficial mesmo é a minha esposa, mas eu que comecei a estudar, comecei a acompanhar e tem sido muita bênção porque ativa a sua vida, né, espiritual, ativa o seu dom profético, lhe leva você para um evangelho de poder mesmo, evangelho de poder, de autoridade. Não é uma coisa teórica, é uma coisa que traz vida. É um curso como eu nunca vi igual. Eu já fiz 3 cursos teológicos, mas esse aí é diferente, é revelação, é algo que impacta mesmo, que muda, que destrava. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastorzão, você veio da Bahia, é isso? Vim da Bahia em 2010. Você falou que pregava para árvore de cacau? Pé de cacau. Pé de cacau. Os pés de cacau do meu quintal. Eu nunca ouvi, eu lembro do José Irion, você ouviu falar dele? Sim. Que ele pregava para melancia, quando ele era... Eu me inspirei nele.
Literalmente. Ó, eu lembrei dessa história, que ele pregava para falar da Disney e tal. Isso. Aí ele fala que ele pregava para as melancias, depois pregou na igreja do David Young-Shu e tal. Então foi ali que me inspirei para pregar para os pés de cacau. Aí você vou pregar para o pé de cacau. Você tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos quando me converti. 14 de agosto de 97 eu aceitei Jesus como meu salvador. Aí você era um baiano pregando para pé de cacau. Verdade, verdade. Porque assim, as pessoas, eles veem a nossa vida, né? E vê hoje, nós temos igreja estruturada, nós estamos, né, na internet, aquela coisa toda. Mas em inglês tem uma palavra que é pit, né? P-I-T. Pit significa buraco, cisterna, sabe? Um buraco fundo, buraco assim que tem um fundo, nem dá para ver o fundo, isso em inglês é pit, P-I-T. No meu seminário, eles ensinaram que PIT era as siglas, que era Preachers in Training, pregadores em treinamento. E Deus colocava igual o José, né, dentro da cisterna, para Deus fazer a gente passar. E aí você está me contando, pastor, antes da gente entrar ao vivo aqui, você era um pregador, você estava pregador itinerante. Pregador itinerante. Eu já fui desse aí, já. Batia foto do reloginho. Como é que era o nome do sapato lá? Lâmpada de Aladim, né? Lâmpada de Aladim. Aí... Porque era aquele desejo, aquele sonho de ser pregador, e se inspirava no que a gente via, né? Porque assim, poucas pessoas sabem como é que eu cheguei no Brasil. Te contei, sim, né? Quando eu cheguei no Brasil, Deus falou assim, vai, vou te usar, aquela coisa toda. Eu peguei o avião pro Brasil e falei, Deus, aonde o senhor abrir? O primeiro lugar que eu preguei foi na Igreja Batista Praça do Carmo, no Rio de Janeiro, ali junto com o bairro da Penha, debaixo de um morro que era tipo uma favela que também chamava Praça do Carmo. E não podia nem falar em línguas. Eu dormi, eu e minha esposa, no segundo andar da igreja, que tinha lá tipo uma suítezinha missionária. E dali eu fui pregar no Mato Grosso, estrada de chão, mosquito, índio. E as pessoas falam, não, o apóstolo está lá em Balneário, vida boa, aquela coisa. Mas eles não sabem desse caminho que a gente trilha, né? De você pregar num lugar, receber 50 reais de oferta ou não receber nada. Eles não conhecem que a gente já passou por coisas terríveis, sim, né? Sim. Nós já vamos chegar lá na Jezabel. Mas eu queria que você contasse, Lázaro, porque muitas pessoas acham que é um pouco glamurosa a vida de pregador, de pastor, porque eles veem a gente agora. E muitos nunca chegam no seu chamado porque não estão dispostos a passar pelo que tem que passar. Lá quando você era itinerante, começou a arder no teu coração ser pastor, é isso? Sim, sim. Eu comecei a pregar muito cedo, né? Recebia muito convite. E eu atendia muita zona rural, né? Eu venho da Bahia ali. E essa realidade que você está falando para mim aí de índio, de ir, sertão, lugar difícil, isso aí para mim é muito comum lá. A gente sai pregando, ia atender muitas igrejas, enfim. Mas todo homem de Deus, todo pastor, todo alguém que é bem sucedido, que Deus chega a honra, ele tem sua história, né? Então existem os bastidores de Deus, né? José, para chegar lá no trono, ele passou pela cisterna, ele serviu lá a Potifar, ele passou pela cadeia até chegar. Então é a história, isso forja o obreiro. Então a gente pregava, às vezes recebia oferta, às vezes não. Eu lembro de uma vez que eu fiquei chorando, um dia eu fiquei chorando na porta da igreja. Falei, esqueceram de mim, não é possível. Porque não te deram nem pro transporte. Não deram. Deus abençoe. Eu falei, meu Deus. E mandaram embora. Aí uma irmã viu que eu fiquei por ali, o que aconteceu? Eu falei, eu não tenho uma passagem para voltar. E tem mais, ainda pedi emprestado para poder chegar aqui. E ela pagou naquela época e eu voltei. Mas também não foi só isso, né? Experimentamos honra também, pessoas que honram, receber oferta, conexão com pessoas. Mas enfim, aí chegou um tempo... Muito não aguenta esse primeiro processo. Sim. Aí quer acelerar, quer dar ajuda para Deus, quer forçar a porta. Não. Quer entrar no multinível para poder fazer um pé de meia para o ministério. Quer entrar numa pirâmide.
como é que fala? Eles querem fazer alguma coisa para porque irmão, deixa eu falar aqui. Você quer que você fale aqui? Se Deus te chamou para o ministério, você vai ter que passar o que vai ter que passar e vai deixar. E quanto mais rápido você deixar Deus te tratar, mais rápido você vai chegar no lugar onde Deus quer que você chegue. Pastor Lázaro, Deus falou então para você que você começou a sentir que queria pastorear. Desejo de pastorear, quero ser pastor. Quero tomar conta de uma congregação. E na época, como eu era muito jovem, pregador itinerante, vivia muito fora, saindo para pregar, a minha liderança não entendia, não me via como um pastor, me via mais como um pregador, como um profeta, enfim. Mas Deus colocou aquilo no meu coração e eu comecei a orar. E você recebeu algumas profecias? Recebi 14 profecias e comecei a notar que o Senhor estava me arrancando do estado da Bahia, me levando para uma terra distante, que iria me abençoar, iria me prosperar, que eu iria ter muitas experiências, eu ia crescer no ministério, que Ele iria fazer e ia cumprir as promessas. E aí, o que aconteceu? E a última profecia? A última profecia, ele foi específico. Falei, Deus, quando que isso vai acontecer? Ele disse, vai soprar um vento muito forte, no meio do vento eu te arranco. E foi num momento difícil, financeiramente, tudo muito difícil. Foi quando eu ouvi uma palavra, pastor Silas Malafaia pregando. Você tem chamada, meu chapa? Você tem chamado mesmo? Deus te chamou? Você tem promessa? Deus já falou? Já? Você está esperando o quê? Que vai descer um anjo aí e vai... Toma uma atitude! Esse é dos meus. E eu tomei uma atitude, falei, eu vou sondar. Deus disse que quer que eu vá para uma terra, que vai me levar para uma terra. Então é o seguinte, eu vou... E pensei, Brasília, Rio de Janeiro ou Paraná. Eu disse, mas Brasília e Rio de Janeiro eu tenho 3 irmãos lá, os irmãos são pastores, estão no ministério, eu tenho um apoio para chegar lá, então é lá. Aí, Brasília eu tenho um amigo que trabalhou comigo na barbearia, me apoiou também, eu te recebo aqui uns 6 meses. Eu digo, então vai ficar entre essa e essa. Não foi nenhuma das duas. Deus me trouxe para um lugar que eu não conhecia ninguém. Estado do Paraná, cheguei aqui em 2010. Você veio como pregador. Como pregador, passei 15 dias pregando. Conheci a região, foi espiar a terra. Sim. E voltei. 3 meses depois eu no monte orando e jejuando, pedindo para Deus, confirma, Senhor, eu quero um ministério, é isso que o Senhor tem? E o outro amigo, eu quero ser rico e ser empresário, o Alex Bulhões, possa ser que eles estejam nos assistindo. E Deus abençoou. Trouxe um profeta lá, nós trouxemos um profeta e ele profetizou, você quer ser pastor, o seu celular vai tocar, você vai receber um convite, Deus vai te levar. E você quer ser empresário. Hoje Alex tem, parece que 3 ou 4 lojas de cosmético, uma fazenda de cacau e um supermercado lá em Gandu, lá na Bahia. E eu estou no ministério faz 12 anos em tempo integral. Deus cumpriu o que ele falou. Glória a Deus. E aí, essa profecia falou assim, você alguém vai te ligar, o telefone vai tocar. Como é que é? O profeta falou assim, Lázaro, o seu celular vai tocar, você vai receber um convite. Aconteça o que acontecer, você tem que dizer sim. Eu fiquei, por que Deus falou dessa forma? E aí foi quando o pastor ligou para mim, pastor presidente. Lá no Paraná. Lá no Paraná, pastor Geraldo, na época, pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Você é o Lázaro, você esteve aqui, pastor, pregando por aqui, eu fiquei sabendo que você tem um desejo muito grande de trabalhar na obra em tempo integral, é isso? Eu tenho igreja pro senhor. E eu me alegrei, eu digo, cumpriu a profecia. Alguém vai ligar ligou. E diga sim. Aí eu disse sim. Mas aí quando ele disse assim, então me dá o número do CPF. Isso era segunda-feira. Segunda-feira. Me dá o número do CPF, você tem filho? Tem uma filha, da esposa e tal. Eu quero você aqui na quarta, porque quinta é sua posse em Santa Lúcia, uma cidade bem pequenininha. A igreja tem 6 membros. Aí eu só peguei o celular assim, peraí, pastor. Amor, a profecia está se cumprindo agora. Lembra tudo que Deus tem falado? O telefone tocou. E é pra gente ir. Vai dizer sim. E, não, então é sim. É sim, pastor. Tive um dia, terça-feira, a igreja fez rapidamente um culto de despedida e tal. Eu vendi meu sofá por R$80. Foi o que eu consegui. E 3 malas, R$150 no bolso era o que eu tinha, minha esposa e minha filha com 1 ano e 10 meses. E chegamos em Foz do Iguaçu e dali pastor Edilson e o pastor Geraldo, que era o presidente na época, nos levaram. Essa aqui é a sua igreja, essa aqui é a casa que você vai morar. Daqui 1 mês a gente se encontra. Como é que era a casa? A casa era uma casa de madeira, um barraco, os vidros quebrados. A cidade não tinha essa cultura de aluguel, assim, sabe? É a gente que mora ali. Então o que tinha era aquilo. E como é que era a igreja? Onde que era? A igreja estava dentro de uma roça de
Tava matos e mandioca fechado há 5 anos. E eu perguntei pro pastor, cadê os 6 crentes? Ele disse, vai procurar que estão desviados, estão afastados aí. Aí só tinha um casal, um presbítero, e somente ele e a esposa. Aí foi que a gente começou a visitar. Depois de 15 dias que eu abri aquela igreja, quando eu abri tudo podre, tudo quebrado, eu disse, meu Deus, eu sumi no mapa do Brasil. Era uma vez um pregador chamado Lázaro. Só que Deus falou, eu que te trouxe, eu vou confirmar, tu vai ficar pouco tempo aqui. Com 7 meses, apóstolo, eu orei pela a viúva do prefeito da cidade, Deus me usou para ela, e ela mandou aí o primeiro sinal. Vai ali e compra o que precisa, reforma essa igreja. Mas você foi com a esposa e criança. Minha filhinha. E como é que a tua esposa reagiu no primeiro momento? Primeiro momento ela me entregou pela camisa assim, ó. Lá na Bahia a gente chama mãe de manhã, né? Me promete, meu amor, que você vai me levar para casa de manhã. Amanhã. Falei, não, amor. Lembra de tudo que Deus falou. Olha a história dos pastores. Todo mundo tem uma história. Deus vai cuidar da gente. Com 7 meses, quando Deus tirou a gente dali, que transferiu para Matelândia, uma outra cidade do Paraná, uma igreja já estruturada, maior, ela não queria sair, porque estava fluindo, pessoas estavam vindo, a gente visitando. Eu ganhei um programa na rádio de graça, um deputado bancou, foi o segundo sinal, e aí a coisa começou, mas Deus levou a gente, foi uma benção. Vocês estão vendo, gente, essas histórias, né? A gente, como eu falei, né? Quando Deus falou, vai para o Brasil, eu vim para o Brasil, vim com a minha esposa, nós chegamos aqui. E, igual eu falei, no primeiro lugar nós fomos pregar. Você imagina, minha esposa é europeia, ela não conhecia o Brasil, Lázaro. É a primeira vez. Vamos no Brasil. Ela pisa no Brasil, nós pisamos no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Favela ainda. Nós tivemos que passar em momento de bala, aquelas balas que parecem um foguinho assim em cima do carro. Nós pregamos no pé da favela. Depois nós tivemos que subir uma favela para pregar. Quando nós chegamos na casa, a irmã, olha só, minha esposa tinha acabado de entrar, ela nem falava português, a minha esposa. Nós chegamos num lugar lá para pregar, numa laje de favela, sabe como é que é? Sim. E a irmã, a dona da casa, falou assim, por favor, ore pelo meu filho que ele tá chegando aí. Aí, amém, vamos orar, né? Era um cara bem grandão. Aí eu falei, mas por que você quer que eu ore? Não, porque ele tá ameaçado de morte, porque ele é matador. Ó, conversa, você acha minha esposa da Europa... Como assim que ele é matador? Não, ele mata, ele é matador na milícia, sei lá do que ele era. E eles falavam normal, isso, meu Deus, vou orar pelo cara que é matador. E esse era o tipo de... Né? Esse foi o caminho que eu tive que trilhar para chegar aqui em Balneário Camboriú. Aí depois abriram uma porta para mim lá no Mato Grosso, na Assembleia de Deus, que eu fiquei lá no calorão, lá dormi numa casa, na Assembleia de Deus. Depois me abriram uma porta lá em Chapada dos Guimarães, lá no Mato Grosso, pastor, hoje meu amigo, pastor Nalim, e dali nós fomos pregar nesse tipo de situação. Eu preguei muitas igrejas sem ar-condicionado do Mato Grosso, de chegar o ar-condicionado estragava, outro só tinha ventilador, de torcer a camisa assim, e a minha esposa europeia, tendo que passar por tudo isso, e ó, nunca reclamou. Ela nunca falou uma palavra. Eu não lembro até hoje dela reclamar. Então, para você ver, quando Deus trouxe a gente para Balneário Camboriú, a nossa igreja era aqui do outro lado da rua, cabia 50 pessoas. Nós não tínhamos ar-condicionado, também suava pra caramba aqui. Tinha uma caixa de som, um microfone, e a gente ganhou de presente um projetor estragado que a gente teve. Nós não conseguimos arrumar, porque a lente era caríssima. Nós fomos tentar achar lente no Paraguai. Não tinha dinheiro para comprar um projetor. Essa é a nossa história. Então as pessoas quando vê a gente crescendo, falam, mas, né? E muita gente, e o que acontece? Muita gente tem chamado, e você que está assistindo aí que tem chamado, às vezes você está querendo assim, não, eu quero começar bem. Eu quero começar já com o microfone. Eu quero começar já numa igreja linda. Eu quero já, e em muitas, aí você fica, aí o que o cara pensa? O cara pensa assim, Lázaro, vou ficar rico primeiro. Vou trabalhar, vou abrir minha empresa, vou fazer aqui o multinível, vou fazer um negócio aqui para me ter dinheiro para começar o ministério. Meu irmão, todo verdadeiro homem, mulher de Deus que eu conheço, largou tudo, começou do zero, começou lá na roça de mandioca, começou lá no pé da favela, como eu comecei pregando, começou aqui ó, na esquininha aqui, cabia 50 pessoas, sem um ar-condicionado, sem nada, com um microfone,
primeiro culto que eu fiz antes dessa igreja aqui foi o irmão o cunhado do Lucas que veio. Ó, pra você ver, o primeiro culto que eu fiz em Balneário Camboriú, diante de Deus, o Lucas estava lá. O primeiro culto que eu fiz foi num hotel aqui. Nós não tinha som, não tinha nada. Nós tínhamos que ligar pro irmão, o cunhado do Lucas, o João, e eu dei R$100 para ele, ele pegou uma caixa de som e um microfone emprestado da Assembleia de Deus de Navegantes, que estava no depósito da igreja, que eles não usavam, trouxe, e eu dei R$100 para ele de gasolina e para ele emprestar o som da igreja. Esse foi o primeiro culto que nós fizemos aqui em Balneário Camboriú. Igreja é cidade de luxo, cidade de gente chique. Era o que a gente tinha. Você tá entendendo? Sim. Porque a pessoa olha assim, pastor, veio um pastor aqui, a gente fez uma reunião de pastor aqui, o pastor olhou a estrutura, olhou a igreja, né? E falou, nossa, olha o comentário dele. Você veio da Europa com muito dinheiro, né? Ele achou que eu vim milionário. Bancou tudo. E eu fiz... Rapaz, eu vim pra cá, eu com 2 malas e minha esposa com 2 malas. E tem mais. Uma das minhas malas era dela também. Então era 3 malas dela. E era só. Não tinha mais nada. Nós não tínhamos nada. Eu conto isso aqui, pastor Lázaro, porque eu era imigrante no Brasil, porque eu tinha se criado fora. Eu fui contratar um chip da Vivo, um telefone, né? Eu lembro que era R$100 o plano lá, com internet e telefone. A menina lá da Vivo, ela não quis me dar o contrato. Porque ela olhou e falou assim, você não existe. Não tem CPF. Seu CPF não consta absolutamente nada. Porque foi a primeira vez na minha vida que eu fiz alguma coisa no Brasil. Aí eu pedi para ela chamar a gerente dela, eu falei, pelo amor de Deus, moça, olha, eu preciso de um telefone. Ana, mas um contrato de R$100 o senhor não tem nada. Eu tive que tirar um extrato do banco, levar para a gerente para ela poder fazer o contrato. Foi o primeiro contrato que eu fiz. Agora você imagina para alugar casa, alugar igreja, carro. Então essa história muita gente não conhece. E muitas pessoas, apóstolo Pedro, eles não querem passar por esse processo. E o homem que é chamado por Deus, que Deus manda, Deus paga a conta, Deus supre, Deus faz. Agora você passa pelo processo. E o gostoso é bom, porque você adquire experiência, você adquire confiança em Deus. Você confia em Deus. Você confia no Senhor. O cara que veio da roça da mandioca, tem nada para perder. O cara que veio lá de pregar lá, dormindo lá, subir favela. Então a gente confia em Deus, a gente não tem medo. O que a gente vai perder? Só tem o que ganhar. Então nós vamos peitar o que Deus tiver que peitar. Nós tivemos que peitar, que Deus é com a gente. As loucuras que eu faço hoje é porque eu lembro é um caminho que eu trilhei. Antes de ter fé para construir uma igreja como nós estamos construindo agora, eu tive fé para fazer o contrato de aluguel de uma igreja pequenininha, que não tinha dinheiro para alugar. Aí nós fizemos o segundo contrato, também não tinha dinheiro. Aí nós fizemos a primeira construção, nunca teve dinheiro. Mas sempre teve fé. Lázaro, nunca teve, até hoje não tem dinheiro para fazer as coisas. E eu descobri uma coisa, isso eu ensinei lá no evento de pastores, eu queria falar aqui, o que eu descobri? Chegou a multidão, 20 mil pessoas. E os discípulos chegavam a Jesus e falaram assim, não tem o que fazer com essa multidão. Morrer, fome. Despede eles. Pediram para Jesus despedir o povo. Despede que esse povo está passando fome. Tem 3 dias aqui já com a gente. Lázaro, olha o que Jesus falou. Dê voz a eles, a de comer, né? Dá-lhes de comer. Olha que interessante. Jesus não disse, Jesus não disse, vai fazer conta. Jesus não disse, vai procurar padaria. Jesus disse, dá-lhes de comer. Vocês têm. Aí, que os discípulos fizeram? Foram fazer o que todo ser humano que não tem experiência com o sobrenatural da provisão divina faz. Cálculo. 20 mil pessoas. Aí chegava e falou, Jesus, nem se tivéssemos, eu não lembro qual 200 denários. 200 denários. Se não tivesse, também não daria. Não é que não daria. Não haveria onde comprar essa quantidade de pão. Então, primeiro não tem dinheiro. E se tivesse o dinheiro, não teria onde comprar
onde comprar esse pão. Jesus mandou eles fazer cálculo? Jesus só disse para eles, dá-lhes de comer. Então, o que eu faço? Eu aprendi a não fazer mais cálculo. Eu aprendi a não calcular mais as coisas de Deus. Eu só pergunto para Deus, Deus, é para dar de comer para a multidão? Enquanto nós estávamos aqui, você viu que eu contratei um outdoor aqui da cidade. Sim. O menino falou aqui, pastor, eu estava ouvindo na hora que você viu até o valor. É pesado. E quando ele disse, você vai dividir ou vai ser... Não importa como vai pagar, só fecha o então negócio. Então você acabou de ter essa experiência aqui comigo. Eu vi. Como é que eu falei? Não importa se vai dividir ou se vamos pagar à vista, mas contrata. Contrata. Então, eu só sei se é de Deus para fazer ou não. Então, hoje, Deus quer saber assim... Deus está dizendo, dá-lhes de comer. Você tem que dar de comer. Dá de comer. Ah, mas não, Deus não mandou você fazer cálculo. Deus não mandou você procurar padaria. Deus só disse, dá-lhes de comer. A provisão vem do céu, pastor Lázaro. Sim. Vem do céu. E Deus proveu. E Deus... Alguma vez você ficou envergonhado? Ou Deus sempre proveu? Não, Deus provê. Deus provê. A gente passa pelo processo, às vezes você fica meio assim, mas se você crer, tomar atitude baseado na fé e na palavra, acabou. O que eu tinha para vir para o estado do Paraná? Uma palavra. Só isso. E R$150. É. Você dá risada? O negócio é sério. Uma palavra que eu tinha. Ó, eu não tinha um prato, não tinha um garfo. Minha mãe mandou... O que você fez com os R$150? Fui na loja de R$1,99 e comprei uns pratinhos, comprei colher, comprei garfo, comprei um copo, comprei umas coisas assim. E minha mãe ia vendendo lá. Tem uma história bem que vocês vão dar risada aqui. Ó. Minha mãe vendeu minhas coisas lá e ia comprando e mandando. Eu digo, mande tudo da cozinha pra mim, eu quero tudo. Eu fiquei traumatizado porque eu não tinha. Eu tive que pedir prato emprestado. Aí minha mãe mandou numa caixa de geladeira e eu não sabia. Aí eu pedi pra um pastor amigo meu, porque tinha que pegar as coisas lá em Foz do Iguaçu para mandar para mim em Santa Lúcia. Você pega lá para mim com o seu carro? Ele disse, tá, eu pego, tal. O cara me liga lá. Pastor Lázaro, cara, que caixa é essa, homem? Eu disse, o que foi? É minhas coisas de cozinha que minha mãe mandou. Sim, mas meu carro é um Fusca, homem, mas mesmo que não for, mesmo que fosse outro carro, não entra essa caixa. Falei, meu Deus. Que tamanho que é essa caixa? De geladeira. Aí o pastor era só as coisas da cozinha? Aí o pastor foi com a caminhoneta dele, levou na casa dele, transformou em 6 caixas e levou pra mim lá minhas coisinhas de cozinha que eu queria as coisas. Minha mãe mandou. Rapaz do céu, que história, hein, pastor Lázaro? Glória a Deus. Pastor Lázaro, você tem quantos anos de pastor já? 12 anos que eu estou... E de pregador, que você já prega? Eu me converti, com 3 meses eu estava pregando, né? Aquelas oportunidades que dava. Aí fui diácono, Você sempre falava obrigado pela oportunidade? Você sabe, você é raiz, né? Eu sou raiz também. É isso aí, obrigado. Quero agradecer pela oportunidade. É isso aí. Lázaro, você já tem tempo de pregador, tempo de Brasil, tempo de ministério. Você hoje é meu aluno, tá na Exouzi School. O que a Exouzi School vai fazer, está fazendo no Brasil? Para quem está assistindo, por exemplo, que tem muita gente que começou a seguir a gente agora. É apenas uma escola teológica? Não. O que é a Exouzi? Tem uma câmera para ele? Olha para a câmera e converse com as pessoas sobre a Exouzi School, pastor Lázaro. Não é uma teologia, algo no sentido acadêmico. Não é simplesmente conhecimento para sua mente, mas é revelação para o teu espírito. São revelações da palavra que lhe levam a uma prática e lhe leva a viver um evangelho, aquilo que Paulo disse. Quando eu fui ter convosco, eu não fui ter com palavras de persuasiva de sabedoria humana, mas de demonstração de poder. Então a Exouzi vai mostrar muitos princípios que vai fazer você romper, vai fazer você crescer em fé, ser mais ousado, você ser movido mais pela autoridade da palavra, né? Vai falar sobre honra, sobre o profético, muita coisa, é tremendo. Glória a Deus. Pastor Lázaro, você teve uma visita de 2 meninos, 2 homens, sim, que eles são filhos, eles moraram 1 ano aqui, ó. Eu cuidei deles igual filho, eu dei roupa, cuidei. Eles fizeram parte da escola. Tá o Lucas Thiago aqui, que foi da turma.
né? O Jonathan e o Alisson. O Jonathan e Alisson, eles são dois jovens ministros, né? O Alisson toca o teclado e tal. O Jonathan é o mais pregador. E eles são muito amigos, eles viajam juntos. Sim. E recentemente eles estiveram na igreja. Ficaram. Porque, ó, pra vocês verem, né? Formados aqui na nossa igreja. O que era antes a igreja? O que aconteceu lá com eles quando eles foram visitar vocês? E como é que tá a igreja depois dessa visita de dois alunos da Exousia School? Gente, qual é a câmera? Essa aqui? Essa aqui eu preciso falar que isso foi muito forte. E ó, eles estão assistindo aí, ó. O Jonathan tá ao vivo aí. Pode cumprimentar aí. Jonathan, Deus abençoe. Deus colocou colocou um amor muito grande no meu coração por esses meninos. Pelo Jonathan e pelo Alisson. Esse pessoal tiveram lá e eu os convidei, passaram 2 semanas comigo, ficaram na minha casa hospedados, comeram na minha mesa, fomos dormir de madrugada conversando. Inclusive eu aprendi muito com o Jonathan, porque ele viveu, né? Ele passou 1 ano aqui. 1 ano morando aqui. 1 ano morando aqui nessa escola ministerial. Enfim, e eu tinha passado por um processo, né? Há um tempo atrás, um processo de rebelião, um processo de rejeição. Da Gesa, que daqui a pouco a gente vai entrar nela. Vamos ela agora aqui. Mas assim, eu pensei que estava tudo resolvido, mas ainda faltava alguma coisa. E eu fui surpreendido com esses meninos. Eu compartilhei até, inclusive, com o meu pastor, né? O meu pastor o pastor Neuri, eu sou da Igreja Verdade que Liberta, em Foz do Iguaçu. E eu compartilhei até com o meu pastor. Mas enfim, esses meninos estiveram lá e nós fizemos um culto. Ele pregou sobre lealdade e honra. E eles ministraram, eles foram como profetas. Eles fizeram um ato profético, onde houve um liberar de Deus. Um perdão de mim para a igreja, da igreja para comigo. Já tinha passado, quando houve a situação, muita gente saiu da igreja, os que estavam ali, né, ali puderam ouvir o meu coração, enfim, um ato profético, os irmãos teve um lavar de pés, confessaram seus pecados, abriram o coração, falaram como eles agiram, enfim. Uma atmosfera mudou depois daquilo lá, aqueles 2 dias que eles ministraram, né? Eles me honraram, eu recebi oferta, inclusive até em dólares, eu recebi presente. Essa camisa que eu tô aqui, ó. Essa camisa aqui, pastor. Ó, profética. Foi o profeta Jonathan que me deu essa camisa. Eita, que maravilha. Tá? E depois daquele dia, o louvor fluiu, uma coisa ficou leve, né? Nós choramos muito, tanto a igreja, os irmãos que estavam ali, a maioria líderes, e eu e minha esposa, né? Foi tremendo. Daquele dia rompeu algo no mundo espiritual. E eu disse pro Jonathan, peguei eles, literalmente soquei ele com os jovens adolescentes. Eu digo, ó, vai, faz o que você quer. Reúne. Aí lá nós temos célula, PG, chamamos de PG. Vai no PG, conversa com ele. Os meninos, rapaz, os meninos, eu falo, os meus jovens, eles ficaram admirando. O que é aquilo, pastor? Os meninos conhecem demais. Ele e tal. E eles ficaram a madrugada, eles ministrando, ensinando, falando sobre honra, falando sobre lealdade, falando sobre submissão, autoridade, tudo que eles aprenderam aqui. E até hoje, inclusive, ele tá para voltar. Filha? Minha filha. A minha filha, Lara. Quantos anos ela tem? 14 anos, ela deve estar assistindo, que eles acompanham. O Jonathan estava pregando e o Alisson no teclado, ministrando. E depois que o Jonathan pregou, eu subi para dar continuidade à ministração ali. Eu chamei ele de Negão, mas com carinho. Lá na Bahia, quando nós chamamos de Negão, é carinho. Rapaz, se você souber o jeito que nós chamávamos ele aqui. Aí eu falei, é o que, Negão? Ele me chamou assim. Aqui ele era o Nego Medina. Eu dei para ele um terno azul dos meus, um dos mais top que eu tinha. Eu vi? Da Inglaterra, um terno bem bonito. Aí não sei quem que os meninos aqui começaram, o Nego Medina. E pegou, né? Mas assim, com muito carinho aqui. Ele é muito querido, nós amamos demais aqui. Eu chamo ele de Negão até hoje. Eu disse, posso chamar você de Negão? Eu abraço ele. Aí eu disse, o que, Negão, que você quer? Ele disse assim, tocando. Sua filha já é batizada com o Espírito Santo? Falou tipo aqueles profetas mesmo, você sabe, né? Falei, não. Sobe, manda subir que ela vai ser. Rapaz, eu digo, o Negão tá com ousadia mesmo, o homem tá cheio. Rapaz, e aí minha filha subiu. E é você que vai orar. Quando eu toquei na cabeça dela, em cima do altar. Para mim foi uma da maior alegria da minha vida.
em ministério, foi aquilo ali. Ver minha filha ser batizada no Espírito Santo, eu orando. Com você, rapaz, isso aí, né? Quantas podem ter um privilégio desse, né? Começou a rodar, começou a pular. Aí a amiga dela também foi ativada. Aí eles reuniram, fizeram uma roda com os adolescentes. Foi algo tremendo. Destravou literalmente algo lá na igreja depois daqueles dias que eles ficaram lá 2 semanas comigo. Eu levei intencionalmente mesmo. Falei, peraí, se esse povo viveu lá e tal, aluno, eu peguei e chamei. E eu sou muito de ajudar, de dar oportunidade mesmo. Entendeu? Eu reconheço. Cheguei a fazer um culto aqui, você vai ministrar. Não era domingo não, foi só com o pessoal. Não estava tendo transmissão, nada. Fiz. Pá! Aí eu falei, aí joguei no domingo também. E aí foi. Que glória, virou né? uma bênção. Esses meninos são muito abençoados. O que esses meninos recebeu é algo que não tem preço, é algo valioso demais. Para quem não entendeu muito bem, nós temos 2 modalidades da escola Exousia. Nós temos a Exousia Online, nós temos quase 3.000 alunos ao redor do mundo inteiro. E nós temos a Exousia Ministerial, que é a escola fisicamente aqui, os alunos, enquanto nós estamos aqui, os alunos estão aqui, né? Eles moram na igreja, eles têm os dormitórios, eles têm a sala de aula, têm os professores. E eles passam um período aqui de um ano letivo, que na verdade são 9 meses, sem contar o mês de julho, que é os 21 dias, que acontece a maior festa e conferência da igreja, que acontece durante 21 dias. E eles vivem esse momento de glória, eles vivem esse momento de milagres, eles vivem todas as aulas, todo o ensinamento, né? Então, o Jonathan e o Alisson são alunos, né, que já se formaram e estão aí viajando pelo Brasil, pregando como profetas do Senhor. Eles são lá de Varginha, Minas Gerais, né? Então, inclusive, você já quiser saber mais informações sobre a escola, os alunos que vêm morar aqui são de 17 a 27 anos, essa é a faixa etária para poder, obviamente, solteiros, né, sem filhos, e moram nas dependências da igreja, e eles estão aqui 1 ano conosco. E nós já estamos se preparando aí para o ano 2022. E o Jonathan e o Alisson que estão assistindo aí, eu quero ver vocês aqui nos 21 dias da Família do Reino. Ninguém pode perder. Vai estar conosco o pastor Hernani Santos, vai estar conosco o pastor Carlito Paz, apóstolo Agostinho Soler, vai estar conosco a Nívia Soares. Então vai ser assim uma festa, 21 dias de glória, poder e milagres. Vai ser muito, muito forte, muito sobrenatural. Pastor, agora, como eu te disse, a maioria das pessoas que estão aí com a gente é pastor, é líder. Quando você assumiu a igreja, você teve que enfrentar o demônio, né? Aquela Geza, que nós chamamos ela assim. Você me falou algo aqui na nossa conversa particular antes do programa que me chamou a atenção, porque quando eu fui enfrentar Jezabel, eu já estava sentindo a mesma coisa que você falou. Era o sentimento que eu era o pastor, mas eu não estava no controle. Eu não tinha o controle da situação. Não tinha assumido. Estava de nome pastor, mas tinha pastor auxiliar que estava controlando uma parte da igreja ou não permitindo que eu exercesse toda a minha autoridade. Havia divisão já de sentimentos dentro da igreja. Você estava vivendo isso? Eu enfrentei a Jezabel, vou lhe falar, 3 vezes, em 3 épocas da minha vida. 3 igrejas eu encontrei ela. E vou dizer, e não precisa ter muita gente não. Eu enfrentei ela, eu não tinha ninguém e o que eu tinha estava a Jezabel ali. A primeira igreja lá, aquele presbítero que estava lá, que era o único que era para me ajudar, esse camarada foi o único que se levantou, porque ele queria tomar a igreja, o patrimônio da igreja, né? E queria manipular, mandar. Já enfrentei lá atrás esse espírito. E Deus deu vitória, e eu fui firme, entendeu? Estava em Deus, estava na palavra, e era a única pessoa que eu tinha, que era pessoa para me ajudar na cidade. Eu não conhecia ninguém, mas eu dei de frente e resisti, fiquei sozinho, eu e minha esposa. E, pra você ter uma ideia, pastor, eu cantava 2 hinos da harpa, lia um salmo e ficava dentro da igreja esperando dar um momento para fechar a igreja pra gente ir. Porque só tínhamos aquele casal e esse casal se levantou contra. Porque ele queria mandar, queria dominar. Aí Deus, depois que eles saíram, inclusive foram excluídos na época do ministério,
Aí o pessoal que já estavam visitando começou a vir e a igreja foi crescendo um pouco mais, gradativamente. Foi a primeira vez que eu enfrentei. E dessa última vez, você estava sentindo que não tinha o controle da igreja. Essa última vez foi um sistema que demorou mais tempo. Todas as vezes que eu pastoreei, quando começou rebelião, alguma coisa assim nesse sentido da Jezabel, eu já sei até o tempo. Quando eu chego na igreja, em torno de 3, 4 meses já pipoca. Entende? Porque tem pastor que ele é mole, infelizmente. Sabe? Ele tem medo, ele fica com medo por causa do dízimo do fulano, por causa da influência do fulano de cá, e aí ele se deixa ser manipulado. E eu sou meio firme, eu sou firme naquilo. Estou debaixo da minha liderança, estou debaixo da visão da igreja, estou em obediência com a minha liderança, compartilho. Nossa igreja trabalha com interdependência. Nós não somos nem dependente, nem independente. Interdependência. Eu compartilho com a minha liderança. Então, ó, tá acontecendo assim, assim, vou compartilhando e pau, peguei firme. Só que ali foi mais difícil, essa última vez, porque demorou muito tempo. Entendeu? Aí comecei a sentir no meu emocional, na minha carne, foi bem difícil, né, com a família, mas Deus deu vitória mesmo. E a gente, hoje, estamos vivendo uma atmosfera ótima na igreja, os líderes que estão com a gente estão com o coração, a igreja está uma benção, mas enfrentamos mesmo. E se você não souber lidar, e eu vou lhe dizer... E como é que tem que lidar? Qual que é... Nós já demos essa aula, mas a maioria não assistiu ainda. Qual que é a forma que confrontamos a Jezabel? Como que se lida com ela? Ó, Jezabel não é um demônio que você... Um capetinha que manifesta lá e você expulsa. É um sistema, né? Um sistema. E ele tem suas facetas, a forma como ele vai agindo. E chega de muita sutileza. Às vezes a pessoa quer tá mostrando que quer te ajudar, que tá com você, mas ele sempre vai deixar uma pista que não é de Deus aquilo lá. Mas você tem que ser firme, você não pode aceitar acordo nenhum, não negociar princípio. Entendeu? O princípio da palavra diz assim... Tem como confrontar Jezabel e ela continuar dentro da igreja? Não. Só existe uma solução. Não. Tem que ser expulso. Tem que ser expulso, tem que ser público e tem que ser violento. Tem que expor, tem que falar, não pode aceitar. E outra coisa também, por algumas vezes eu tentei tratar as coisas, mas era aquele coração de pastor, de... Vamos ver, dar uma chance, tentar tratar ocultamente, no secreto, não funciona. Pior, você vai dobrar mais a luta para sua vida. Vai. Não queira, porque a pessoa que está influenciada, o grupo que está influenciado pelo espírito de Jezabel, pastor, ele vai se vitimizar e você ainda sai como ruim. Você fica como ruim. Então não. Eles se vitimizam rapidamente. Não. E é desse jeito mesmo. Você tem que expor e dizer, ó, aqui não. Vai ser desse jeito. Tem que expor rapidamente. Sim. Eu já tive... eu tô aqui... vai fazer 4 anos a nossa igreja agora. Eu tive que confrontar aí umas 3, 4 vezes já. Inclusive tivemos uma divisão na igreja. Né? Um pastor que era auxiliar meu, na época era co-pastor, ele foi e levou um grupo de pessoas, levou empresário. E eles saem como vítima. Sim, não. O ruim é o pastor. O errado é você. Mas quem prosperou? Eu tive dois grupos, né? Quando saiu esse pastor, ele levou um grupo da igreja. Engraçado que as primeiras pessoas que ele levou foram os empresários. Onde está o dinheiro, que é o que estava no coração dele. E saiu o segundo grupo. O segundo grupo falou assim, não vamos sair porque a igreja vai fechar mesmo. Eu ouvi isso também. Já que a igreja vai fechar, o pastor você não vai aguentar. Nem o aluguel da igreja você consegue pagar. E outra, junto com o pastor da divisão, tinha saído o teu tesoureiro com o dinheiro da igreja, com as contas, não tinha acesso a nem às contas da igreja. Não tinha nem como pagar o aluguel. O tesoureiro saiu junto com a divisão. E aí um grupo falou assim, então nós vamos sair também. Sabe o que eu fiz? Eu subi no púlpito e falei assim, se essa igreja fechar, eu sou um grande falso profeta, eu nunca mais prego na minha vida e eu abandono o ministério. Porque quem mandou abrir foi Deus. Mas se essa igreja permanecer e crescer, vocês vão saber que ainda tem profeta nessa terra. 2 meses depois a gente já estava construindo as paredes dessa igreja. De lá para cá, em 2 anos nós construímos
a igreja aqui do lado, já expandimos, já dobramos o tamanho. E agora você viu que hoje, no dia que você chegou, o caminhão chegou aqui com os pilares da construção da nossa igreja para são quase 1.400 lugares em 4 anos de igreja. Agora, pergunta os pessoal da divisão como é que tá. Tá lá com meia dúzia de gato pingado lá. Se lascando, não prospera, debaixo de maldição. E não vai prosperar nunca. Porque Deus não pode apoiar esse tipo de atitude, não é verdade? Mas, agora, uma coisa que eu quero falar, pastor, para mim foi uma libertação. Porque eu assumi a igreja, eu tomei o controle, porque antes eu tinha... eu não vou fazer isso porque o pastor não gosta. Não vou fazer isso porque o tesoureiro não sei o quê. Era o grupinho deles. Sim. Não vou pregar assim porque estava desconfortável. Hoje, meu irmão, tá livre. Aqui eu sou livre. E quem não está comigo, já pipoca rápido de fora. Então, foi uma experiência importante. Sim. O pastor precisa assumir o controle da igreja. Se o pastor não assumir o controle da igreja, é porque ele está debaixo do espírito de Jezabel. Se ele não é livre para pregar o que ele quer, se ele não é livre para fazer as coisas como ele quer, ele está debaixo de uma opressão. Então você faz essa leitura na tua vida, pastor. Você não sente liberdade de trabalhar para Deus, não sente liberdade de fazer as coisas, você tem que sentir liberdade absoluta no teu ministério. Amém? Vamos ver a hora aí. Gente, tá quase chegando no final aí. E tem gente, pastor, que ele olha muito os talentos. Para mim, às vezes tem gente que não tem tanto talento. Para mim não importa tanto as mãos das pessoas. Eu aprendi isso com o meu pastor. Ele fala assim, Lázaro, eu prefiro ter o teu coração do que tuas mãos só. Se eu não tiver o teu coração, eu não quero as suas mãos. E às vezes as pessoas ficam segurando, se sujeitando a um sistema de manipulação, do medo por Jezebel ali, que fica segurando. Mas fulano, o que vai... Eu já pastorei a igreja que não tinha louvor, sou mecânico, entendeu? Que não tinha, acabou. E Deus honrou e depois mandou, e acabou. Entende? Então a pessoa às vezes fica com medo, entende? Mas é talentoso. Não fique com talento e que tá ali com o espírito de Jezabel, não. É melhor você não ter, porque precisa ter o coração. Você falou muito, isso é muito sério, isso aí é uma coisa que eu prezo. Se eu não tiver o coração da pessoa, eu nem quero ela comigo. Não adianta, pastor. Tem que ter o coração, a fidelidade, sim, a lealdade, a honra dessa pessoa. Amém? Amém. Gente, é isso aí. Nosso programa está chegando ao final aí. Esse é o pastor Lázaro. Uma honra, é um aluno da Exousia School, está aqui de visita, estamos tendo um momento especial. Se você ainda não se matriculou na Exousia School, procure, entre em contato com a gente. Exousia School é palavra, poder, autoridade. Tem um exousia.com.br. O Lucas vai colocar aí nos comentários. Glória a Deus. E é isso aí, gente. Lucas vai colocar aí para vocês o vídeo dos 21 dias. Ok? E eu quero que você venha fazer parte desses 21 dias de glória, poder e milagres na família do Reino em Balneário Camboriú, durante todo o mês de julho. Então vem tirar férias aqui em julho, já fica conosco e vem desfrutar da unção, da glória, pastores e profetas do Brasil todo, vem estar conosco e eu espero que você esteja aqui também. Beijo no coração de vocês, esse programa chegou ao fim, um beijo, um abraço para eles aí, Lázaro. Um abraço para todos, pessoal de Foz do Iguaçu que está nos acompanhando, um beijo para minha esposa Marleide, minha filha Lara, meu filho Noah e meu filho Yohanan. Deus abençoe todos, tá? Amém. E é isso aí, gente. Um beijo para vocês e... fui! E se eu te falar que em Balneário Camboriú existe uma igreja que está vivendo um verdadeiro avivamento? Eu fiquei 42 anos sem ouvir, mas eu fui curado desse ouvido aqui. Tinha muitas dores na coluna, na lombar, e eu fui curada na hora. Entrei praticamente cego. E no segundo dia ele veio, orou, colocou a mão, impôs a mão na minha vista. E na hora eu comecei a enxergar. Eu fui milagrosamente curada através da oração do apóstolo. Deus me curou de 7 nódulos nos seios instantaneamente. Eu quero dizer para você, uma vez curado, você é curado. Palavra, poder, autoridade, curas, milagres, cultos cheios da presença de Deus marcam um divisor de águas na vida das pessoas que conhecem a família do reino. Porque um dia disseram, cristão não tem que estar na política, cristão não tem que estar na faculdade, cristão não tem que estar no mundo dos negócios. Você não leu a Bíblia. Eu sou um cidadão do céu, enviado para a terra para transformar esse lugar num pedacinho do céu.
Durante o mês de julho, Balneário Camboriú comemora 21 dias de cultos consecutivos na família do Reino. Apóstolos e profetas do Brasil e do mundo se reúnem com um único propósito: adorar e demonstrar o reino de Deus através da manifestação do poder sobrenatural do Espírito Santo. 21 dias na família do Reino.